Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal Savipa ou também no Facebook, o Padre Diego Bettoni. E depois esse nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus, hoje é o 17º dia, fica gravado no nosso canal do YouTube, Savipa, São Vicente de Paulo. E eu convido a todos vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube. É um convite e também uma ajuda para poder lançar as sementes da palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Então, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 ao 43. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos, para que se salve viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe: Vês que a multidão te comprime e perguntas: Quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações.
Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos aqui no nosso 17º encontro do estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus e vamos falar sobre esse nosso encontro com Jesus e vemos no início essa mulher que padecia de um fluxo de sangue já por 12 anos. E também na mesma passagem, uma menina que tinha 12 anos e que estava considerada morta. Muito bem, vamos começar primeiro com o encontro dessa mulher com Jesus. Essa mulher que padecia de um fluxo de sangue, que perdia sangue, ela ficou sabendo, porque tinha ouvido falar de Jesus, e no meio da multidão, queria tocar-lhe o manto. Olha só. E dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês é essa situação desses 12 anos perdendo sangue, que padecia de fluxo de sangue. Claro que aqui foi um milagre físico, mas agora vamos tratar de uma doença espiritual também. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós podemos estar perdendo a nossa motivação, perdendo o nosso amor a Cristo, não só por um dia, mas por muito tempo. Quantas vezes tivemos a nossa conversão, ou durante um encontro, um retiro, algum momento da nossa vida, e depois parece que pouco a pouco vamos perdendo essa motivação. E não é só por alguns dias, muitas vezes é por anos. O que acontece que tem alguma coisa em nós que faz com que a gente perca essa graça de Deus? Olha só que interessante, perder essa graça de Deus. E pode acontecer isso devido a um pecado. Por isso que é importante a confissão frequente e também um bom exame de consciência. Quais que são aqueles nossos pecados que nós não conseguimos parar e que está sempre na nossa vida? Claro que podemos cair 1000 vezes, o importante não é cair, mas sim levantar-se, pedir perdão a Deus, mas também parar um pouco e pensar quais são aqueles pecados que eu cometo com frequência. O que é que está me tirando a graça de Deus? Aonde eu estou perdendo essa graça? Porque pode acontecer que tem um recipiente, por maior que seja, e eu estou colocando um líquido em cima. Mas se tem um furo embaixo, eu posso colocar o líquido que eu quiser. Mas pouco a pouco, ele vai saindo. E eu tenho que tapar o furo. Tapar o furo. Quais são os meus vícios? O que eu ainda não consigo parar? E eu sei que aquilo me faz mal espiritualmente. Quantas pessoas, só um exemplo, que de repente não é um pecado grave, mas estão sempre distraídas com a televisão e tal, e não tem tempo para oração. Pois pare de assistir tanto televisão e comece a rezar mais. Então, aonde está o furo? Porque a graça de Deus
Tá, com Deus não tem problema. Deus quer o nosso bem. Mas aonde está o furo? E pode passar anos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse evangelho é dessa pessoa que padecia dessa doença física. Mas quantos de nós padece de uma doença espiritual que faz com que perdamos a graça de Deus? Mas tudo bem, isso fica também, já que aqui é um estudo e ação sistêmica, é ação, porque eu tenho que colocar em prática, o primeiro conselho, de repente essa noite, ou em algum momento amanhã, parar um pouquinho e pensar, como está a minha vida? Fazer um exame de consciência, quais são os meus pecados frequentes que eu repito? E o que eu tenho que fazer para justamente parar? Ah, falta mais força de vontade, falta mais decisão. Então, tomar essa decisão, colocar os meios, ver aonde eu posso mudar. E assim, essa oração, essa meditação, a palavra de Deus vai se tornar vida na minha vida e ação. E aí sim, a graça de Deus já não vai sair mais. E assim eu posso estar pleno. Por que eu não tenho uma vida plena? Por quê? Será que eu convivo com o pecado? É uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Aí temos ela que diz, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. E nos conta o evangelho que tinha uma multidão, porque estava comprimindo Jesus. Nos diz o evangelho que estava apertando Jesus, inclusive quando ela tocou e conseguiu tocar, Jesus parou e disse, tem uma força que saiu de mim. Aí os discípulos dizem, né? Falaram, mas como tem tanta gente aqui, Jesus? Mas ele sabia quem era. Ele só estava fazendo essa pergunta para que justamente os discípulos se dessem conta do que era fazer parte de uma multidão ou realmente parte daquelas pessoas que tocam em Jesus com a fé. Com a fé. Eu faço parte da multidão? Aonde temos a presença real de Jesus Cristo? O mesmo Jesus que estava passando aqui na multidão. O mesmo Jesus. O mesmo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aonde que nós... Vou fazer uma pergunta para vocês também, vocês que estão assistindo. Aonde tem a presença real? Na Eucaristia. A Eucaristia é a presença real. Muito bem. Na hora da fila da comunhão, aquela multidão, todo mundo vai comprimir Jesus, vai tocar em Jesus. Realmente eu toco Jesus com essa fé dessa mulher? Ou sou mais um que toco nele? Jesus, na hora que eu estou recebendo a comunhão, ele pode falar a mesma coisa que falou aqui? Quem me tocou? Eu senti uma força que saiu de mim? Alguém me tocou? Eu toco? Qual que é a minha expectativa? Quando eu entro na fila da comunhão, por exemplo, qual que é a minha expectativa? É a mesma dessa mulher que disse, ao menos eu tocar nele. Pois nós tocamos em Jesus. Qual que é a minha expectativa? A minha motivação, o meu amor, a minha fé, naquele momento que tem essa multidão que está indo em direção à Eucaristia. Como eu estou indo lá tocar Jesus nessa comunhão? Por que Jesus? E agora, eu quero abrir um parênteses. Quando digo abrir um parênteses, eu quero fazer uma explicação que eu acho que, nesse momento, nessa passagem, convém. Sabe que estamos fazendo estudo bíblico, então, às vezes, também tem questões teológicas. E agora eu vou comentar sobre o sacramento da Eucaristia, mas isso que eu vou falar agora serve para os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos foram instituídos por Cristo para a nossa salvação. São os caminhos ordinários da nossa salvação. E a presença de Cristo. Claro que agora eu vou falar de modo especial da Eucaristia. São dúvidas teológicas
Vão dizer, mas eu já sabia. Bom, mas tem alguns que não sabem. É bom esclarecer. Que a Eucaristia é a presença real de Jesus. Inclusive, fisicamente, a Eucaristia ele te ama como verdadeiro Deus, mas também com o coração humano. Ele está aí fisicamente. É impressionante. E eu quero aqui pegar o nosso catecismo da Igreja Católica, no número 1128, e agora sim eu vou falar sobre essa questão teológica. Primeiro eu vou ler e depois vou comentar. Nos diz assim, cito agora o número 1128 do Catecismo da Igreja Católica. Os sacramentos atuam ex opere operato, que literalmente, essa frase é em latim, literalmente significa pelo próprio fato de ação ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí, segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e do seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Fim da citação. O que significa isso? Que os sacramentos não dependem da santidade do ministro, de quem celebra. Por exemplo, a Eucaristia. Pode ser o Padre Pio, que santo, não é verdade? E o Padre Diego, que sou eu. Se os dois celebram a missa, como está escrito aqui, se celebra o sacramento em conformidade com a intenção da igreja. Quer dizer, se celebramos a missa como a igreja nos pede. Jesus está presente da mesma maneira. Mas se o padre é um pecador, da mesma maneira. É isso que significa ex opere operato, pelo fato de ação ser realizada. Isso é importante porque tem uns que dizem, padre, eu vou nessa missa, eu vou naquela. Não é que tem a presença maior ou menor de Cristo, é o mesmo Cristo. Isso é importante, eu comento, porque às vezes tem essa dúvida. Mas será se eu vou naquela missa daquele padre, ou será que aquele outro que parece ser mais santo, e pode até ser mais santo, mas é o mesmo Jesus Cristo. E não depende da tua fé. Você acreditando ou não, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está. Agora é claro que nos diz aqui no final, contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Então, é diferente essa mulher que tocou em Jesus e a multidão. É o mesmo Jesus. Não é que a multidão comprimia e tocava outro Jesus. É o mesmo Jesus. Na fila da comunhão, todos tocam o mesmo Jesus. Mas os frutos, aí depende de como eu estou aberto para receber Jesus Cristo. Por isso que se chama comunhão. A comunhão com Jesus. Jesus está aí. Mas depende como eu estou unido a ele. Por isso, no início desse estudo bíblico, eu falei sobre esse fluxo de sangue, ou fluxo de algo que a gente vai perdendo a graça, o fluxo da graça de Deus, num nível mais espiritual. Aonde eu estou perdendo? Porque se eu estou em pecado, ou pecado grave, ou venial, é claro que eu não estou em total comunhão com Jesus. Então, os frutos da comunhão vai ser diferente. O toque vai ser diferente. Estão entendendo? É diferente. Então, aí vem o conselho. Padre, mas então se eu vou naquela ou naquele, a missa é sempre igual. Mas padre, eu vou lá e o padre na homilia só fala em política. Está errado. Porque o padre na celebração eucarística, ele tem que falar de Jesus Cristo. Ele se consagrou a Jesus Cristo. Agora bem, tu pode fazer uma correção fraterna, porque
Nós, padres, também necessitamos dos leigos. Então, com muita caridade, de repente, na sacristia, pô, padre, fala mais de Jesus e menos de política. Você pode dar a tua opinião, mas não aqui dentro da missa. Agora bem, se o padre continua e etc., isso pode ser qualquer partido político ou qualquer, né? Muito bem, não é pecado você mudar de paróquia, vai para outro lugar. Se aquilo está te tirando a paz, vai. Mas aquilo que eu quero dizer é que é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Isso é importante. Isso é importante. É o mesmo Jesus. Agora bem, eu digo isso porque às vezes pode dizer, ah, tá. Agora também tem outra coisa. Pode ser, eu falei de alguma coisa que de repente eu dei esse exemplo, mas poderia ser tantos outros, mas pode ser ao contrário. Ai, padre, eu vou naquela missa porque é um santo sacerdote, ou porque... Aí a pergunta é, você vai para se encontrar, né, para ir com o padre, ou por causa de Jesus? Já imaginaram se essa multidão, ou também essa mulher, falasse assim, olha só que interessante, eu vou fazer aqui a... Imagina se essa mulher falasse assim, ai, se eu tocar pelo menos na orla de Pedro, né? Ou de Tiago, dos discípulos que estavam perto de Jesus, eu serei curado. Ela queria tocar em Jesus, e não nos discípulos. Então, a mesma coisa. A gente vai na missa por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Agora, se o padre canta ou faz algo diferente, tá bom, se te ajuda a rezar o teu fervor, que bom. Que bom. Agora, eu só quero deixar isso claro. É o mesmo Jesus no sacramento. Os sacramentos, como nos diz, não depende da santidade do ministro. Agora, as bênçãos, os sacramentais, tipo, alguém vai abençoar a tua casa, depende da santidade de quem vai abençoar e depende da santidade de quem vai receber. Os sacramentais, que foram instituídos pela Igreja como uma ajuda para a nossa santificação e salvação, e para nos preparar para os sacramentos, sim, depende da santidade do ministro e da santidade de quem recebe. Os 7 sacramentos não dependem do ministro e nem de quem recebe. Agora, é claro, os frutos que aconteça se nosso encontro com Jesus, depende da nossa disposição interior. Pois bem, aqui nesse evangelho, temos essa disposição dessa mulher que tocou em Jesus com muito amor. Com muito amor. Então, eu vou repetir. Como é o nosso encontro com Jesus? Eu realmente estou em comunhão com Jesus? Ou simplesmente eu sou uma multidão que está comprimindo Jesus, está tocando? Ou porque está lá porque outros falaram? Eu estou lá por causa dos discípulos? Dos apóstolos? Ou estou por causa de Jesus? Jesus. Sempre Jesus. Presente nos sacramentos. Muito bem. Aí temos, de um lado, essa mulher que sofria já por 12 anos, e temos este pai, o Jairo, que vai ao encontro de Jesus, pedindo pela sua filha, que tinha, nos diz o Evangelho, que contava com 12 anos. E vai ao encontro de Jesus e pede, porque ela está morrendo. E quando Jesus chega lá perto, entra na casa e nos diz que as pessoas estavam rindo dele, mas ele tomou o pai e a mãe da menina, e mais os 3 apóstolos, e foi ao encontro dela e disse, Talita cumi, menina, ordeno-te, levanta-te. Aqui, realmente, poderíamos falar de tantas coisas, e o nosso tempo não é que seja assim, né? Não podemos também abusar, e nem o Evangelho aqui, um versículo, poderíamos ficar tanto tempo aqui, mas eu vou comentar com vocês que ontem eu fiz uma meditação sobre esta passagem, para estar aqui hoje, e uma coisa que eu senti muito no coração, que Jesus me colocou, e eu senti que eu deveria falar, e por isso que eu vou ver esse
vamos dizer assim, essa parte dessa passagem, com esses olhos, foi o seguinte, que aqui nos diz que Jesus tomou o pai e a mãe da menina. E era uma menina. Só que quem foi chamar Jesus foi o pai. E eu senti muito no coração para comentar sobre o papel do pai numa família e na evangelização, na transmissão da fé para as crianças. E de outro lado, também, essa menina com 12 anos, que Jesus disse não está morta, está dormindo. Aqui não foi uma ressurreição, porque a ressurreição é quando a pessoa morreu e depois ressuscita para o seu encontro definitivo com Deus, né? Ou vai para o inferno, para o purgatório, né? Ou aí temos esse encontro com Deus no céu. Mas aqui nos fala de uma menina que, claro, morreu, mas que Jesus traz ela de volta para a vida. Inclusive, Jesus fala, está dormindo, está dormindo. Bem, senti também ontem na meditação para comentar sobre isso também. Como hoje em dia as crianças, os adolescentes estão morrendo, estão se desanimando, né? Dormindo, poderíamos dizer. Olha quantos suicídios na adolescência, quantas crianças, adolescentes que estão se mutilando, se ferindo, quantos adolescentes que já não estão indo ao encontro com Jesus, estão perdendo a fé já na adolescência. E como precisamos pedir para que Jesus vá ao encontro desses adolescentes. E como também é importante o papel do pai. É que muita gente fala muito do papel da mãe. A mãe é incrível, porque mãe é mãe, certo? A intercessão da mãe, a bênção da mãe é fantástico. Quantas pessoas na vida depois se convertem porque se lembram daquilo que a mãe fazia ou pela oração da mãe. Mas a presença do pai, e nessa passagem é o pai que vai até o encontro de Jesus. É o pai que pede para Jesus para que salve a sua filha. Como é importante a oração de um pai. Como é importante a presença da mãe para que os filhos depois possam reencontrar-se de novo com a fé. Mas como é importante a presença do pai para que esses filhos não percam a fé. Que tenham uma fé sólida. E eu sentia isso no coração para transmitir como realmente o pai, querendo ou não, ele dá a segurança. Ele que ajuda as suas crianças a terem o temor de Deus, o respeito por Deus. Quantas vezes eu vejo esse exemplo, claro que eu não estou falando que é uma regra, mas às vezes tem a mulher que diz, eu sou católica, tal, vou casar, ele aceita que eu eduque meus filhos na fé, mas depois ele acaba não dando o testemunho da fé. E eu já ouvi várias vezes que diz assim, minha criança também, primeiro Eucaristia, tal, mas depois o pai não era muito católico, não era praticante, e ela resolveu seguir como pai. Como é importante para uma criança a figura do pai que dá essa firmeza, essa disciplina, inclusive no emocional. Por isso, inclusive, humanamente, dá estabilidade para as crianças. Dá estabilidade para as crianças. Por outro lado, a estabilidade espiritual, o respeito, o pai, o vô. Quantas vezes eu escutei, quando eu era criança, adolescente, eu via meu vô rezar. E meu vô era uma pessoa honesta, era uma pessoa de decisão, uma pessoa forte.
e dizer, você ele acredita, esse Deus é fantástico. É fantástico. O pai também que leva, ele junto na missa, ele dá disciplina para os filhos, impõe respeito também para essa transmissão da tradição, da fé, como é importante. Ele dá essa visão mais racional, porque a mãe também, não é que não tenha, mas sempre vamos dizer que a mãe é mais emotiva, isso, aquilo, pois ele dá mais aquele outro lado. Claro que tem pais que são muito mais emotivos que as mães, mas eles, pela sua presença, antigamente o pai colocava aquela roupa de domingo, aquela roupa de missa, aquele respeito. Isso foi se perdendo. Inclusive humanamente, até psicologicamente. Agora, sem falar da fé, inclusive para a estabilidade desses adolescentes. Nesse momento da vida tão instável, cheio de emoções, com toda a energia, como é importante ter um porto seguro, pois aí está o papel do pai. Aí está o papel do pai. Eu vejo que hoje em dia ele acaba deixando tudo para a mãe, a educação dos filhos. Ele tem que ser essa coluna, esse fundamento. Eu não estou dizendo que a mãe não. Agora eu estou querendo valorizar essa parte justamente para a gente parar e pensar, principalmente vocês que estão assistindo, que são pais, qual que é o seu papel como educador também na fé. E não adianta só dar o testemunho, vamos dizer assim, só com palavras, mas tem que ser com ação. Porque quantas vezes é o pai que puxa para trás? A mãe está querendo levar os filhos e o pai lá, sentado no sofá. Aí vamos na missa. E o pai diz, depois, agora eu vou assistir o jogo. O que ele está comunicando para o filho ou para os filhos? Que o jogo é mais importante que Deus. O que eu quero deixar claro, que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a pessoa que tem uma importância crucial na educação dos filhos nesse mandamento é o pai. É o pai. E aqui nessa passagem, vemos que é justamente o pai que pede pela sua filha. Também a oração do pai, de intercessão, pedir. Quando numa família o pai se converte ou tem a tradição, eu não estou dizendo que os filhos se perdem, não vão se perder ou não vão ter outras coisas, mas é aquele que dá essa segurança. Então vamos pedir pelos pais para que realmente sejam testemunhos da fé, do amor de Deus. Muito bem. E aqui, esse encontro, esse Jesus que diz para essa menina, Talita cumi, menina, ordeno-te, levanta-te. E aqui, juntos, tomou o pai e a mãe. Então, essa oração de família, pedindo pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Hoje em dia, temos que rezar muito e cuidar muito das nossas crianças. Hoje em dia, dizem a liberdade, não pode condicionar. E olha como está a sociedade. Pais, mães, por favor, vocês são responsáveis pelos seus filhos. Vocês são responsáveis pela transmissão da fé. E isso não é brincadeira. Sejam testemunhas do amor de Deus nessa transmissão da fé. Muito bem. Era isso que eu queria transmitir para vocês. Rapidamente, fazendo, vamos dizer assim, uma conclusão. Essa mulher com fluxo de sangue, também ver de um nível espiritual, aonde temos o fluxo da graça de Deus, aonde estamos perdendo. De repente, temos um furo no nosso coração que não permite que essa graça de Deus esteja em nós. Vamos fazer um exame de consciência?
Esse seria um bom propósito, uma ação, e é sistêmica, porque se a gente fecha esse buraco, ou esses buracos, pois a graça de Deus vai atuar na nossa vida e também na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério pastoral, em todos os lugares vai ser sistêmica. Depois comentamos a nossa expectativa, esse tocar em Jesus. Somos como a multidão. De modo especial, usei o exemplo da comunhão. Quando estou na fila da comunhão, sou mais um que toca em Jesus? Ou realmente a minha fé chama a atenção de Jesus? E ele olha para mim. Inclusive, ele diz, a tua fé te salvou. A participação. Como eu falei da parte de Deus, está tudo ok. É a nossa parte, se estamos ou não em comunhão com Jesus. Depois, essa menina de 12 anos, que veio a perder a vida, pois quantos adolescentes, quantas crianças estão perdendo a motivação pela vida, estão se perdendo por diversas coisas. E como é importante o pai e a mãe ajudarem essas crianças. E essa passagem falou do Jairo, que foi o pai que foi encontrar-se com Jesus. Por isso, nessa passagem, eu quis mostrar mais o papel do pai, que ele não está lá para bonito, que ele tem essa responsabilidade, de modo especial, nesse dom do temor a Deus e no primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, de saber respeitar o sagrado. E ele também, tanto humanamente como espiritualmente, o pai é aquele que dá a segurança para os filhos. Ele tem esse papel. Muito bem, vamos seguir em oração. Nos vemos a próxima segunda-feira, às 20h. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, Savipa. E agora eu vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.